da consciência individual. E, a partir daí, deve-se ir ao uno. Só que o problema é que, quando você chega nesse momento, nesse tópico, nessa hipostase chamada intelecto, fica a pergunta: o que existiria para além do pensar? O que existiria para além do pensar? E é por isso que o próprio nome uno, que Plotino dá, não é muito adequado, porque para você falar sobre o uno, você já está utilizando o intelecto. Se eu falo em uno, eu ao mesmo tempo estou falando em duplo, por exemplo, contrapondo. O que o Plotino diz é que para sair dessa dimensão do intelecto e ir até a dimensão do uno, é necessário transcender essa dimensão do pensamento, essa dimensão, então, digamos assim, um termo meio anacrônico, fora do lugar, mas é do puro pensamento. E aí você entraria em contato com o uno, que é a fonte, a matriz de toda a realidade, e esse encontro ele não é mais em termos de pensamento, ele não é em termos mais de raciocínio, ele não é em termos mais de racionalidade filosófica. Ele é um encontro místico, é um encontro de contemplação mística. E tudo isso influenciou profundamente o, o Agostinho. Só a título de verificar como se deu essa influência sobre o Agostinho, primeiramente, o Agostinho, ao contrário de Plotino, ele não considera o corpo como sendo algo mal. Tudo o que Deus criou é bom em si mesmo. O mal tem sua origem no homem, a partir do orgulho, da soberba, do fechamento do homem para sua fonte, para seu Criador, que é Deus. Mas o corpo em si mesmo seria bom. A alma humana, para Agostinho, ela é a sede da racionalidade, ela é a sede da racionalidade, e há uma dimensão posterior ao crer, tudo principia pelo crer, pela fé, mas a partir da crença ao exercício filosófico, que é o exercício da razão, que é o exercício do intelecto, mas ao contrário do Plotino, não há uma passagem, uma inatividade, um momento em que o intelecto acaba, finda. Você tem um contato com Deus, onde você encontra o limite da sua alma, nós podemos, que é o limite do próprio conhecimento, nós podemos conhecer até certo ponto, e aí nesse limite há uma descoberta profunda das misérias humanas e do sofrimento humano. Lembremos que para o Agostinho, o próprio ato de confessar, ele já é um tipo de exercício filosófico. Quer dizer, é na confissão em que o ser toma a consciência da sua finitude. E tomando consciência da sua finitude, ele toma consciência daquilo que Sócrates, já na Grécia Antiga, preconizava. O que dizia Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. Para o Agostinho, a confissão, e aí eu recomendo que se leia a obra As Confissões de Agostinho. Para Agostinho, a confissão ela é esse momento de você ter um conhecimento profundo da sua finitude. E aí, chegando à humildade de reconhecer essa finitude, e aqui lembra bastante o Sócrates também, mas chegando a no Platão, aliás, desculpe, no Agostinho, chegando a esse momento da finitude, o ser se torna capaz, então, não propriamente pelo intelecto, e aqui tem uma certa variação lá da questão do Agostinho, porque em Agostinho tudo leva a crer que não é o intelecto, não é o pensamento que decide ao final, mas a vontade, que é a própria dimensão dos desejos, dos quereres, das volições. É nessa vontade, mais propriamente na boa vontade, em que você diz sim para Deus. Ou então, que você, pelo seu livre-arbítrio, diz não, a partir de uma má vontade, e voltaria então à dimensão de orgulho e soberba, um fechamento em si mesmo, naquilo que a gente pode chamar de mônada. Mas quando você diz sim para Deus, aí é onde Agostinho diz, aí há o descanso no eterno, há o descanso no Pai. Você ultrapassou as etapas de fé, crença e esperança e chegou
na dimensão última, que é a dimensão maior, que é o amor. Lembremos aqui João, em sua carta, falando: Deus é amor. E, pois muito bem, então nesse sentido, mas não há como em Plotino uma contemplação mística, em que você perde propriamente a capacidade de transmitir aos outros aquilo que você vivenciou. A experiência mística, que Plotino tanto fala, e que de uma forma geral passou também para a Idade Média. Lembremos aqui, por exemplo, o chamado voto de silêncio, que ainda hoje existe, né? Mas no Agostinho não. Porque a experiência mística não pode ser comunicada, cada um tem a sua, e quando eu vou comunicar, eu perco a essência, o significado dela. Para o Agostinho, não, eu posso comunicar essa experiência com Deus. E por isso eu posso evangelizar e levar outras pessoas para Deus. Eu vou ler então rapidamente aqui uma parte do, do Colin Brown em que ele fala sobre o Plotino e está aqui na página 20. Quem quiser acompanhar, no século III depois de Cristo, Plotino, nascido em 205, falecido em 269, desenvolveu o que veio a ser conhecido como neoplatonismo. Era uma crença no ser último, subjacente a toda experiência. Neste ser vencida toda a distinção entre pensamento e realidade. O ser último é conhecido por um método de abstração, que consistia em se dizer aquilo com que não guardasse semelhança. Mediante esta via de negação são removidos todos os não essenciais. O ser último é conhecido através de uma experiência mística profunda e interior. Só um breve comentário aqui, para não estender mais ainda o áudio aqui. Ele diz que o ser último, que no caso é o uno, é conhecido por um método de abstração, nós falamos isso, a parte raciocinante, a parte de cognição, que consistia em se dizer aquilo com que não guardasse semelhança. Quer dizer, o uno está para além de tudo aquilo que ele e aqui não há noção de criar, a noção de emanar é que tudo já estava contido no uno. É uma espécie, não é totalmente, eu nem gosto de usar esta palavra, mas para entender melhor, é uma espécie de panteísmo. Embora não seja o panteísmo clássico, mas só a título de dar a entender, para não confundir com criação. É somente a partir do cristianismo que nós temos a noção de que Deus criou a partir do nada, ex nihilo, a partir do nada. E no Plotino não, o que se dá é uma emanação, tudo já estava contido, como a história do perfume. A essência do perfume já estava lá no perfume. Quando eu abri, ela só fez sair. E então é uma via negativa. Por quê? Porque ela consiste em explicar o uno a partir do que ele não é. Então, se eu aponto uma coisa, é como se eu dissesse: isso ainda não é o uno, porque o uno é mais do que isso. O uno comporta também isso, mas ele está para além disso. Isso aqui vai originar depois, na Idade Média, o pensamento de Santo Anselmo, por exemplo, em que ele sempre coloca Deus para além, explica Deus não pelo que ele é, mas pelo que ele não é. E nesse sentido, você retira tudo aquilo que é não essencial no Plotino. Sobra-se somente o que é essencial, que é o próprio Uno. E aí, como ele diz, o ser último é conhecido, essa palavra aqui, conhecido, Colin Brown usou, não sei se é a tradução aqui para o português, mas conhecido é uma palavra meio ruim, porque na verdade você não conhece o Uno. Você tem uma experiência mística com o Uno, profunda e interior, que não pode ser propriamente dita, mas dizer que você conhece o Uno não me parece muito correto, porque conhecer implicaria você voltar para um nível anterior, que é o nível do intelecto. Só pelo intelecto, pelo raciocínio que conhecemos. E o Plotino dá a entender que você transcende esse nível do intelecto, e aí transcendendo não haveria mais essa dimensão do pensamento.
do raciocínio linguístico propriamente, mas somente uma plena experiência mística com o Uno. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.